Em 1964, o presidente João Goulart sofreu um golpe de Estado promovido pelas Forças Armadas, com a premissa de que ele representava uma ameaça comunista para a nação brasileira. Um assunto delicado, já que o contexto internacional da bipolaridade acirrou a disputa entre capitalistas e socialistas. Nesse golpe, os militares tomaram o poder e inauguraram a ditadura militar brasileira. Você tem que imaginar que os militares não são um pensamento homogêneo. Entre eles tinham distinções de concepção de política e de intervenção na política, etc. Muito grande a divisão 64 entre as esquerdas derrotadas com o golpe, o que fazer? Parte das esquerdas definiu que o que deveria ser feito era entrar em luta armada contra o regime e a favor da instauração de uma outra sociedade no Brasil, de outro modo de produção no Brasil, que seria o socialista. As duas coisas ao mesmo tempo, né? A derrubada da ditadura e a instauração de uma nova ordem econômica. Elas achavam que sabiam o que era melhor que o país, que os civis eram os responsáveis, corruptos, só atrapalhavam, conversavam demais. Tinha que ter uma mão forte, disciplinada. A posição completamente prepotente e paternalista, né? Eles se arvoram no lugar que é onde somos mais sabidos do que o resto da população, então nós vamos guiar a população até que nós consideramos que ela seja capaz de exercer os seus direitos. Enquanto isso, vai ter um estado de exceção. Nós não vamos deixar que as pessoas escolham o presidente, que exerçam seus direitos democráticos de maneira plena, né? Ele era um projeto de capitalismo internacional e de alinhamento ao mundo ocidental. Então qualquer força, qualquer possibilidade, qualquer outro elemento que levasse o Brasil a se aliar a outras forças, aquilo foi eliminado. Tinha que ser de fato eliminado até o fim. O que acontece em 64, e por isso que isso se chama de golpe de Estado, é que um grupo se rebela contra a autoridade central legalmente constituída, tirando esse presidente do poder, instituindo uma outra ordem, né? Então por isso que hoje em dia se chama golpe de 64 e não Revolução de 64, que é muito mais uma versão da memória dos vencedores de 64. Hoje em dia não tem nenhum historiador profissional que diz que 1964 aconteceu no Brasil uma revolução. Então, isso é um golpe de Estado em que o presidente, que havia sido legalmente levado ao poder institucionalmente em 61 com a renúncia do Jânio Quadros, uma que é marca do regime militar, que é no Código Gidel, que é mais marcante que a tortura. A tortura, a prisão, a perseguição, como política de Estado. Porque não foi uma coisa ocasional, não foi deslize, não foi alguns caras, é uma política de Estado. Era uma política em que havia uma cadeia de comando que ia desde o presidente até os comandantes das regiões militares e os caras que estavam lá torturando na ponta. Era uma cadeia que todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo. Então, justamente a repressão a partir do AI-5 foi que forçou, vamos dizer, uma definição maior de todo mundo, de mim inclusive. Mas foi uma coisa geral. O AI-5 de 68, que dá pleno direito ao Estado invadir a sua casa, né, sem nenhum documento legal, sem nenhuma autorização do juízo. O Poder Executivo, a polícia, vai para sua casa e te prende porque ouviu falar que você estava falando mal do Estado, que você era perigoso, e que você era comunista, que você estava... né? A ditadura, para além da repressão política, ou seja, os movimentos políticos contra a ditadura, eles sofreram repressão, tanto, e aí desde a luta armada, com assassinatos, etc., mas outras possibilidades de oposição também. Tem Vladimir Herzog, por exemplo, que era um jornalista contra a ditadura, que é assassinado dentro das dependências policiais assim, do Estado.
propunha era um governo revolucionário, porque o partido na época acreditava que você só poderia superar isso via revolucionário. Quando o cara fala que escolheu o ano Taboada, pressupõe-se que vai haver morte e que um lado vai procurar derrotar o outro militarmente, ou seja, batendo mais gente. A gente pode dizer que a classe média intelectualizada, os estudantes, professores, foram os principais atores que decidiram, no final dos anos 60, entrar na clandestinidade e lutar, pegar em armas contra o regime. Em 1968 e 1973, o Brasil viveu um período de grande crescimento econômico, chegando a 14% ao ano. O milagre veio acompanhado de grandes investimentos em infraestrutura, as chamadas obras faraônicas. O crescimento real houve, sem dúvida. Agora, se não houvesse um regime militar, se não houvesse um governo civil, provavelmente você teria esse mesmo crescimento com um custo social muito menor. O milagre econômico não tem nada de milagre, ele foi uma ação bem proposital de intervenção na economia. O chamado milagre brasileiro, esse nome é horrível, já foi muito desconstruído pela historiografia, justamente por causa disso, por causa da desigualdade social que ele criou. Foi um desenvolvimento econômico sem distribuição de renda, um desenvolvimento econômico que não foi acompanhado, por exemplo, por diminuição das taxas de analfabetismo, nem por ampliação dos serviços básicos que o Estado deve para a população. O regime militar ele fez algumas obras necessárias de infraestrutura. Por exemplo, Itaipu, Itaipu. E fez as grandes besteiras, como foi a Transamazônica, que devastou o meio ambiente. Isso tem um lado necessário, o Brasil precisava dessas obras faraônicas. Imagina o Rio de Janeiro e Niterói, já tem problema de mobilidade, sem a ponte Rio-Niterói, né? Elas são vistas de forma, naquele momento, faraônicas. É claro que é uma manifestação, uma crítica àquele governo militar. Imagina o Brasil sem Itaipu. Antes que a situação chegasse a um extremo de conflito social descontrolado, né, onde o governo dele já não teria legitimidade nenhuma para agir e controlar aqueles conflitos, ele preferiu entregar isso a um outro poder supostamente legitimado. Mas quando eu falo entregar, tem que corrigir essa palavra entregar, porque isso não foi entregue. Na verdade, eles estavam enfraquecidos. Isso foi conquistado por essa sociedade civil que se manifestou contra ele. O regime democrático que a gente vive é a melhor forma de se organizar politicamente, como os interesses podem ser expressos. Isso quer dizer, como consequência, que um regime autoritário, como é uma ditadura, tem vários lados negativos. Na verdade, tem muito mais lados negativos que positivos. Assim. Em 1979, culminante da ditadura, foi anunciado a anistia ampla, geral e restrita, perdoando tanto as ofensas cometidas pelos militares quanto dos opositores. A comissão, na verdade, está perdida, ela fica oculta, ninguém fala dela, ela não se dirige, não vai à televisão, não ocupa espaço e fica naquele negócio burocrático. O nosso objetivo é encerrar o assunto. Bom, ver quem matou quem, se possível, né? Vamos achar os corpos dos caras que foram mortos, que também não acham. E pronto, acabou aquilo, escreveu um relatório final e encerrou o assunto. Quer dizer, ela não está falando para a nação. Não é uma questão burocrática, não é uma questão política, não é uma questão formal, né? Os guerrilheiros, as pessoas que estavam fora do país, a esquerda brasileira pregava uma anistia ampla e geral, mas não irrestrita.
ampla e geral apenas para os guerrilheiros. O governo militar falou, nós vamos dar essa anistia para vocês, mas ela tem que ser irrestrita, ou seja, ela tem que ser para os nossos torturadores também. A ditadura é extremamente complexa e não pode ser analisada de forma isolada. Afinal, hoje vivemos toda a democracia justamente por causa do período. Além disso, não podemos afirmar que apenas os militares queriam o golpe, porque a bipolaridade da época causava um certo medo de uma possível revolução comunista. Porém, isso não justifica nenhuma forma de impressão da época, mesmo que ela cause a nossa atual valorização da liberdade. Você está falando de memória, isso, sabe? Construção de memória. Por que esses militares estão fazendo? Eles estão querendo resguardar a memória deles. Eles estão querendo que no futuro não pintem eles como os cruéis, torturadores e malvados. Né? E por outro lado, os guerrilheiros, esses que chegaram ao poder hoje, eles também querem ter o direito de não serem tratados como bandidos.